As entradas do Rafa, galera, é edição especial de Data FIFA, hein? Data FIFA mas tem um outro jogo ali que pode ser interessante fora das Data FIFA, beleza? Então, sem arrodeio, vamos direto ao assunto. 3 jogos aqui que eu separei, 3 joguinhos para um pouco mais de confiança para trabalhar, tá? Primeiro aqui teremos o La Coruña enfrentando a equipe do Córdoba antes de adentrarmos aí na Data FIFA, tá bom? Então vamos lá. La Coruña e Córdoba. Falamos aqui do terceiro colocado enfrentando o 14º colocado. O Córdoba com a race horrível, enquanto o La Coruña vem na terceira posição, mas não está tão legal assim, tá? Vamos lá. Na forma recente, o La Coruña é apenas a 7ª melhor equipe do campeonato, enquanto que a equipe do Córdoba é a 21ª, tá bom? Com apenas um pontinho somado nos últimos 5 jogos. E aí, a La Liga se encaixa naquilo que eu vou falando sobre a vantagem que as equipes mandantes têm sobre as equipes visitantes. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o La Coruña é a 12ª melhor equipe? Mas são 9 pontos somados nos últimos 5 jogos. Você vai ver que 20 das 22 equipes têm no mínimo 6 pontos somados. Então, apenas 2 que de fato estão ali, né, a passos largos para ser rebaixada. Fora de casa, olha a quantidade de equipes também, ó. 9 equipes seriam, né, favorito maromba, ou seja, tem no máximo uma derrota nos últimos 5 jogos. Fora de casa, isso não se repete. Vai ver aqui apenas o La Coruña seria um favorito maromba fora de casa. E aí que a gente vai olhar que metade do campeonato se encaixa como zebra manca. Ou seja, nos últimos 5 jogos, metade dos times do campeonato somaram no máximo 5 pontos. Mas, porém, contudo, todavia, chama a tua atenção para isso aqui, olha. São 8 gols marcados nos últimos 5 jogos, porém, sofreram 14 gols. Isso aqui tem algo a nos falar. Quando a gente vem aqui para o site do Dicasbet, nas últimas 10 partidas, o Córdoba marcou gol em pelo menos 8, tendo marcado 1,5 em pelo menos 6 partidas. Do outro lado, nós temos a equipe do La Coruña que sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos. Ou seja, nós temos aqui duas equipes que têm uma tendência para marcar gols e também sofrer esses gols. Devido isso, o mercado coloca aqui o La Coruña a 2,08, o empate a 3,75 e o Córdoba a 3,85. Bons números. O mercado está acreditando muito no eventual BTS. Vamos confirmar? 2,5 a 1,80. Ambas marcam a 1,70, aquele bota invertido que eu tanto falo, tá bom? No Correct Score vem a confirmação. 1-1 abaixo do 1-0, 2-1 abaixo do 2-0. Mercado acreditando muito em gol, tanto do Córdoba quanto do La Coruña. Para esse jogo, lá nas tendências do Rafa, eu coloquei o over 1,5, para tentar buscar no mínimo aí 2 gols nesse jogo. Rafa, dá para buscar um eventual terceiro gol? De repente o 2-1 pro La Coruña, ou o próprio, de repente 1-2, caso o Córdoba consiga fazer 2 gols? Dá para trabalhar sim, tá bom? Mas muito cuidado com as posições que você abrir, dito que há uma boa expectativa de gols da equipe do Córdoba. O outro jogo que eu separei aqui foi o jogo da Bósnia contra a seleção italiana. E o que é que temos aqui? Nós temos a última rodada da repescagem. E, cara, não tem gracinha, tá? A Itália precisa passar pela Bósnia. Aqui eu vou deixar para vocês uma notícia fora das 4 linhas. Uma rápida pesquisa no Google, tá? E acaba sabendo que o quê? Alguns jogadores da seleção italiana foram flagrados comemorando a classificação da seleção de Bósnia contra a seleção de País de Gales. Para mim foi uma surpresa. Mas eles comemoraram, né? Então, cantando um pouco aí de um ego muito alto, ali foi colocado como uma arrogância. Então assim, cara, pra tu cantar a vitória antes de uma partida é muito complicado, E o pior é que esse jogo vai ser lá na Bósnia, então pode esperar um ambiente totalmente hostil contra a seleção italiana. E aí, é nesse caso que o 12º jogador entra em campo. Mesmo com tudo isso, o mercado logicamente coloca a Itália como favorita com a odd de 1,56, empate a 4,2 e a vitória da Bósnia a 7,8.
Temos aqui um HT a 1,42, temos 1,5 a 1,41, 2,5 a 2,28, o mercado desacreditando numa quantidade alta de gols, tá? Então, expectativa do jogo under, cuidado galerinha que for trabalhar esse lei 1 a 0, cuidado a galera que vai trabalhar de repente o Bet Itália, lei a Bósnia, porque as odds colocam a Itália muito favorita, mas cara, essa Itália para passar contra a Irlanda do Norte sofreu. A Bósnia surpreendeu o País de Gales e joga em casa inflamado por essa arrogância da seleção italiana. Eu acredito que a Itália em algum momento vai conseguir chegar ao seu golzinho, tá? Isso aí eu acredito muito. Mas o caminho não vai ser fácil. Então, muita atenção, muito cuidado. Um jogo extremamente para trabalhar no live. E com menos confiança ainda, tem aqui o jogo que eu separei do Kosovo contra a seleção turca. Esse foi o terceiro jogo que eu separei aqui na lista. Na rodada anterior, tá? Na última ronda, Kosovo surpreendeu. Eu comentei bastante que essa seleção poderia aprontar para cima da Eslováquia. É uma seleção que vem em franco crescimento e se provou novamente isso. 3-4 na Eslováquia. Inclusive chegou a abrir 2-4 de virada, mas aí diminuiu ainda lá no finalzinho a seleção da Eslováquia. E a Turquia, um futebol simplesmente irreconhecível contra a Romênia. Irreconhecível. Dito isto, eu não sei se o Kosovo não pode acabar surpreendendo a Turquia, sobretudo por jogar dentro de casa. O mercado, já ciente disso, coloca o Kosovo a 4.4 e a Turquia a 1.96. E aqui nós temos uma expectativa um pouco mais de gols. Temos 2,5 a 1,98, temos um BTTS a 1,87. O mercado começa a olhar e acreditar que a seleção do Kosovo pode surpreender a Turquia. Por isso eu acredito muito nesse BTTS e vou ficar de olho no correct score. Dependendo aí de um gol cedo do Kosovo, pode ser interessante olhar para a eventual lei goleada, pode ser interessante olhar para a eventual lei 3-0 se essa odd cair muito, tá? Mas o próprio 2-0 também pode ser uma boa pedida, até mesmo caso a Turquia abra o placar, de preferência cedo, para tentar buscar esse lei 0-3 com a odd um pouco ali mais próxima de 10, tá bom? Eu vou tentar observar um pouco no live esse eventual LTD, também me chama a atenção, e eu tenho testado trabalhar esse over 0,5 FT, tá bom? Mas por enquanto não vou comentar muito sobre ele, certo? Então esses são os 3 jogos para esta terça-feira, último dia, né, de data FIFA. Outros jogos também estarão acontecendo, tá? Para passar rapidamente por eles. Teremos ainda aqui vários amistosos, tá bom? E pela própria eliminatória da Europa, teremos aqui República Tcheca e Dinamarca. Cuidado com esse jogo, a Dinamarca não jogou um bom futebol, por mais que tenha goleado, por mais que tenha feito 4-0 na Macedônia, mas não foi um futebol bacana. E a República Tcheca, cara, passou pela Irlanda, mas um jogo bem água de salsicha, tá bom? Então, cuidado com essa partida. E o outro jogo é a Suécia e Polônia. Suécia surpreendeu, não acreditava que eles iriam tirar a Ucrânia pelo futebol apresentado nas eliminatórias, mas conseguiram derrotar a Ucrânia. E do outro lado tu tem a Polônia, que venceu de virada, né, pelo placar de 2-1, a seleção da Albânia do Little Silvio, que eu disse que poderiam se complicar, porém o Silvio não estacionou o busão, Polônia virou e se classificou, mas são 2 jogos bem complicados, extremamente para o live. Por fim, vamos ter aí pela Série B, Juventude Novo Horizontino. Vou estar acompanhando com a galera lá no Discord esta partida. E ainda, na noite dessa terça-feira, Fortaleza e Cuiabá. E Brasil e Croácia, que aí eu abdico de analisar esse jogo, que é essa da seleção do Brasa. Ó, não dá pra mim. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa teu like e comenta aqui qual o melhor jogo para faturar nessa terça-feira. E dá a tip, hein? Passa a tip também, dizer qual mercado que tu vai trabalhar, qual a estratégia. E compartilha esse vídeo com alguém que tu não vai com a cara. E vamos juntos.